Olá, meus amigos, minhas amigas, esses arquivos que eu vou mostrar agora é de 2014, 2015, eu não lembro precisamente o ano, na pior seca da história da nossa região, ou seja, o sertão paraibano vivenciou uma das piores secas da história. O açude de Engenheiro Havidos, essa época não tínhamos celulares tão bons, né? Mas deu para filmar alguma coisa. E aqui estamos dentro do açude de Buqueirão de Piranhas, o Engenheiro Havidos, que ficou apenas com 8 milhões de metros cúbicos, ou seja, no volume morto. O açude ficou aí no seu volume morto, inclusive dificultando bastante o abastecimento de água para a cidade de Cajazeiras e Souza. E aí eu vou mostrar para vocês, nesse fim de tarde que a gente filmou, casas que foram descobertas, ou seja, requisitos de moradias que desde 1936, quando foi inaugurado o açude, quando oficialmente ele encheu, não essa parte que a gente vai filmar nunca foi descoberta. Então é um fato histórico, são imagens raríssimas, pois agora acreditamos que nunca mais irá voltar a ficar exposto para que as pessoas possam ir a esse local. Então espero quem gosta dessas matérias, quem é fã do açude de Buqueirão de Piranhas, gosta de conhecer um pouquinho mais, inclusive pessoas com mais experiência e com mais sabedoria que eu, né? Podem comentar nos comentários aí, né? Mas vamos mostrar residências que antes. Só um detalhe importante que eu gostaria de colocar é justamente que naquela época, hoje tem as vilas produtivas, que são apoios, moradias de apoio às residências aí da transposição do Rio São Francisco. Naquele tempo, primeiro, não tinha transporte, as pessoas não tinham transporte. Mas aí, naquele tempo, as pessoas eram pobres. Mesmo assim, precisava transportar um pote, né? O pote era para toda casa tinha um pote, né? Precisava transportar uma rede, é, o pé de pote, ou seja, os materiais mais simples e necessários, e não tinha quem transportasse. Então, muitos materiais, panelas, é, locais. Outra coisa, o fogão, não tinha como você comprar um fogão. O fogão era feito dentro da residência, com barro. Fazia com barro, colocava para colocar a lenha, a panela, pronto. Fazia duas bocas para colocar as duas panelas do feijão e da batata, para cozinhar a batata, e pronto. Então, essas pessoas, a gente percebe, pronto, aqui, primeiro indicativo, aí estamos no meio do açude de Buqueirão de Piranhas. Estamos aí no Purão, no centro do açude, na bacia do açude de Buqueirão de Piranhas. E aqui a gente observa que eram casas de taipa, ou seja, construídas com barro. E o que mostra é justamente ó, essa madeira que vocês estão vendo. Ó, aqui era uma casa. Isso aí já mostra, era uma casa aí, ó, casa de taipa. E um fato que chama a atenção, e depois vamos mostrar outros locais que também há esse tipo de madeira, ah, cômodos, como é o caso da sala, da cozinha e do quarto. Geralmente eram três cômodos porque as pessoas eram bastante humildes, não tinham condições de fazer uma casa. E mesmo assim era tudo que tinham, era a moradia que tinha. Eu obtendo informações, naquele período o governo federal não disponibilizava dinheiro para as pessoas, dava praticamente só a passagem para ir para outro lugar, tome e vá-se embora, era mais ou menos isso. Essas pessoas não foram indenizadas com justiça, essas pessoas não saíram porque quiseram, foram expulsas daqui
E pelo menos, lógico que foi um benefício. O açude, inquestionavelmente, é um benefício muito grande para a população, mas o mínimo que essas pessoas teriam para ter dignidade, para ser respeitadas, era ter uma um respeito, né? Um respeito. A pessoa era para indenizar ao ponto de ter uma moradia, de comprar uma casinha, uma terrinha para plantar. Naquele período, casa não era visto assim como residências não eram vistas como sinal de riqueza. E sim, se a propriedade tivesse, por exemplo, a propriedade tivesse plantio de banana, de coco, essas coisas assim, era considerada valiosa. Caso não tivesse, só a residência não, não, não eram consideradas valiosas. E outro ponto, a gente vê aí, ó, marcas. Nesse período o açude estava secando muito, bastante, a evaporação praticamente não chovia durante os invernos aí 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Veio chover para começar a tomar, voltar a tomar um pouquinho d'água em 2016. 2016 que a gente viu o aumento aí das chuvas no inverno. Mas antes disso, 2017, aí depois foi melhorando. Mas olha só, as residências aí, ó, vocês estão vendo. E outro ponto que a gente identificou é que não sabemos se foi o Denox, eu conversando com pessoas mais antigas, experientes, né, elas disseram que o Denox mandava colocar fogo nas residências para que os moradores, na época era o iox, depois ficou em Fox, depois Denox. Na época não era o Denox. Na época o iox, eu acho que já era em Fox, mandavam aí colocar fogo para que as pessoas não voltassem às suas residências. Então essas pessoas foram expulsas literalmente de suas terras e de suas casas. Um outro ponto interessante que remota à época da construção dessas residências é justamente a questão você vê panelas, fragmentos de panelas, muitas panelas, as pessoas não tinham como transportar, não tinham jumento, eram muito humildes. E outro ponto que eu gostaria de frisar é justamente essas moradias foram próximas ao Rio Piranhas. O Rio Piranhas passa ao lado daqui. Então aí para pegar água durante o inverno e também durante o período da estiagem, a água passava justamente ao lado. Até um certo período, até outubro, novembro, aí dezembro, final de novembro a dezembro já era um ponto mais crítico, onde o rio secava e as pessoas começavam a cavar cacimbas. Cacimbas são buracos no leito do rio para facilitar para pegar água. Né? O lençol freático em rio é muito rico em termos de água acumulada. Então fica num determinado local onde é necessário você cavar buracos chamadas cacimbas que são mais não são tão grandes como cacimbões. Cacimbões já tem uma certa profundidade. Poço artesiano mais ainda, mas cacimba não é tão profundo. Então a gente vê por aqui, ó, fragmentos de panelas, muitos fragmentos aí de moradias e casas. E aí são momentos que a gente deve refletir. Para o progresso chegar ao sertão, à região do Alto Sertão Paraibano, foi necessário o sacrifício de muitas pessoas, de milhares de pessoas que infelizmente foram prejudicadas. Muitas delas não conseguiram mais se reerguer financeiramente, encontrar uma residência fixa e ficaram vagando. Outras pessoas tiveram sorte, digamos assim, e aí nesse fim de tarde a gente remota justamente essas reflexões. E aí, ó, olha só, vou aproximar mais uma vez a imagem aqui, ó, de que essas casas elas foram queimadas. Ó, se a gente vê, ó, isso aí se fossem cortadas ou então deterioradas
pelo tempo e pela água, a gente percebia, mas todas elas, ó, tá como se for, tá vendo? Lógico que a gente não sabe se foi antes ou depois do açude, mas de 1936 para 2015, esse açude não secou tanto. Então é pela primeira vez que chegou a ficar praticamente seco. Um outro ponto que gostaria de falar, deixa eu ver se eu estava lembrando agora há pouco. É interessante também que aqui, ó, em 1936 estava coberta aqui. E aí secou em 2015 e aí o mato, né? Interessante a natureza como ela é bastante interessante. Ela sobrevive dentro d'água, muito a cimenta, ela fica ali guardada. E a vegetação que tinha antigamente, em 1936, ela é ressuscitada novamente nesse período. Então é bastante, realmente muito interessante a natureza. E outro ponto, barragem da transposição, hoje ela é limpa. Ela toda a barragem ela é feito a limpeza. Essa época os açudes não tinha isso, né? Cobria oiticica, cobria a vegetação toda, a mata, tudo era coberto aí por água, inclusive nesse período passou bastante tempo as pessoas sem poder consumir água porque a decomposição do mato fez com que a água ficasse esverdeada. Então, depois de encher, teve esse problema. As novas barragens da transposição, como é feita a limpeza, não tem muito esse tipo de acontecimento. Então, pessoal, vocês que nos acompanham, tá aí imagens não tão boas, a qualidade não tão boa, mas foram gravadas aí em 2014, 2015, por aí, mostrando o açude de Boqueirão de Piranhas.